Boa noite, boa noite, boa noite, queridos amigos da Rádio Eu Sou e a todos que vão nos assistir pelo YouTube. Embora agora, nesse momento, eu não vou estar fazendo live pelo YouTube, mas esse programa ficará gravado no Espiritualismo TV para aquelas pessoas que desejam ver a reprise, porque é sempre importante, gente. Eu tenho falado muito para as pessoas que, olha, se você gostou de um programa, se aquela mensagem tocou você de alguma forma, se você está precisando ouvir ela, ouve de novo, e de novo, e de novo, porque você não sabe como é importante você fazer isso, porque muitas vezes você ouve uma vez, mas aquilo que você precisava ouvir, você estava em um momento que não deu para absorver, um momento de tristeza, sei lá, alguma coisa que estava acontecendo aí na sua vida, e você fugiu do foco. Alguém chegou na hora e você agora não. Você para ouvir de novo o programa sozinho, coloca um fone de ouvido. Se você estiver aí, estiver conectado com a nossa rádio, coloca um fone de ouvido para você ver como você vai captar muito mais a mensagem. Eu estou fazendo as coisas, então coloca um fone de ouvido, coloca ele preso aí no seu cinto, no seu short, na sua blusa, onde for, que você vai ouvir de uma forma muito melhor. Hoje, gente, o tema é simplesmente divino. Por que eu digo isso? Porque ele é tudo de bom. Todos nós temos passado muitos problemas com processos chamados pensamentos obsessivos. Transtorno de pensamento. A medicina, principalmente a parte da psicologia, da psiquiatria, tem tratado isso de uma forma muito extensa, porque a humanidade ela está sofrendo muito com pensamentos obsessivos, chamado também de TOC, transtorno obsessivo compulsivo. São aqueles pensamentos que vêm na nossa mente para nos arrasar, para deixar a gente lá embaixo. Sabe aqueles pensamentos que ficam martelando lá em nossas cabeças? Parecendo aquele espírito obsessor? É verdade, tem gente que vai para casas espíritas porque diz que está ouvindo vozes, está ouvindo muitas vozes, são aqueles pensamentos que ficam na cabeça, sabe, que parece um tormento, parece que é uma pessoa ali falando dentro de você, mas não é o espírito obsessor, são os nossos pensamentos, são pensamentos obsessivos nossos, aqueles pensamentos que ficam em uma frequência chata, sabe, que fica ali baixando o astral da gente, impertinente, obsessivo mesmo. Aquele quando você dorme, ele dorme com você. Isso quando você consegue dormir, porque na maioria das vezes você tem insônia ou acorda várias vezes na noite. Você já passou por isso? Gente, olha, se você já passou por isso, manda mensagem aí para nossa rádio. O Robertinho já está ligado conosco. O Val já está ligado conosco. Eu estou falando do pessoal daqui, que são os meus próximozinhos, né? Mas tem muita gente aí conectado conosco na rádio. Isso é fantástico. E sabe aqueles pensamentos que você dorme, ele está lá? E você acorda no meio da noite, você já não consegue mais dormir, porque eles ficam te atormentando e você fala assim, para com isso. Nossa, que chatice, eu preciso dormir. Mas os pensamentos ficam ali te consumindo. Pois é, às vezes ele está na sua mente camuflado, disfarçado, mas logo eles se mostram mesmo, dizendo assim, olha, estou aqui, sabe, marcando território. Esses pensamentos nos causam sofrimentos significativos e em alguns casos, esses pensamentos nos torturam tanto que passamos a ter comportamentos esquisitos, muito esquisito, aqueles pensamentos que nos torturam, né? Que muitas vezes eles fazem a gente ter comportamentos esquisitos, comportamentos que são estranhos. E isso acontece, na maioria das vezes, porque nós tentamos nos livrar desses pensamentos. Nesses casos, já pode até desenvolver o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, que é aquele pensamento que fica ali lhe acompanhando e você tenta de todas as formas se livrar dele, sabe? Diga assim, eu não vou pensar, você fala assim, eu não quero pensar nisso, eu não quero pensar nisso. Meu Deus do céu, meu Deus, que isso? E você começa a ficar apavorado.
Você fala com você mesmo, briga com você, dá tapa na sua cabeça, na sua mente, sabe? Então hoje iremos tratar de uma forma profunda e ao mesmo tempo simplificada, para que você possa aprender a superá-los, a vencer esses pensamentos que eu sei que são terríveis. Porque eu sei, gente, eu duvido que alguém aqui não saiba o que são eles. O primeiro passo, presta muita atenção para você compreender essa situação e entender que se você tem esses pensamentos, isso não tem nada de errado com você. Esse é o primeiro passo que você tem que entender. Esses pensamentos compulsivos, obsessivos, isso não quer dizer que você está doida. Isso não quer dizer que você está doido. Isso não quer dizer que você tem algum problema de errado. Não tem nada errado mesmo com você. Esses pensamentos obsessivos são completamente normais. Sabe por quê? Porque muitos profissionais da medicina alternativa, da medicina ortodoxa, psiquiatras, psicólogos, todos eles afirmam que esses tipos de pensamentos estão em quase toda a humanidade. Pois é, o que nós devemos compreender é qual é a importância que você está dando a esses pensamentos. Qual é a importância que você está dando a eles? Todos têm pensamentos obsessivos, mas é a importância que algumas pessoas dão a esses pensamentos que eles se tornam altamente patológicos, realmente doentios. E eles são, de fato, cruéis. É a importância que você dá a ele. Então, qual é a importância que você dá a esses pensamentos? Como é que você lida com eles quando ele vem em sua mente? Como é que você lida com eles? Qual é o problema? Como é que você lida com eles? Os pensamentos lhe dizem: ai meu Deus, se eu não ficar boa. Sabe quando você está com aquele problema de saúde e o seu pensamento diz: ai meu Deus do céu, eu não vou ficar boa, eu não vou, eu já vi gente morrer com isso, meu Deus, e se for isso, e se for aquilo? Já pensou se eu cair daqui? Já pensou se eu me cortar? Eu sou diabético e se eu me cortar? Ai meu Deus, eu tenho vontade de me jogar de ladeira abaixo, eu tenho vontade de me jogar de cima de um prédio. Meu Deus, minha pele está ficando horrorosa, ressecada. Olha o meu rosto como está cheio de rugas. E se eu me apaixonar pelo meu amigo? Sabe esses pensamentos? E muitos outros, eles são normais. Porque a maioria de nós temos pensamentos loucos e atrapalhados também. Temos pensamentos tristes e pensamentos muitas vezes também desanimadores, pensamentos que nos colocam para baixo. Esses pensamentos podem sim nos causar grandes sofrimentos, são realmente torturantes. Esses sofrimentos são muito fortes, mas muito fortes, porque quando temos esses tipos de pensamentos, não são só verbais, sabe? Não é só aqueles pensamentos verbais, aqueles pensamentos que parece que está falando na sua mente, mas eles tomam formas, eles criam imagens e cenários completamente aterrorizantes. E algumas vezes eles aumentam mais e mais a situação. Tipo, se eu pegar o meu carro agora e me jogar, eu tô com vontade de pegar o meu carro e me jogar em um buraco, porque você está passando problema. Você está passando uma dificuldade com sua esposa, com seu esposo, com seus filhos, problemas financeiros, e você entra em desespero e fica aquele pensamento ali: ai meu Deus, que vontade de morrer, dá vontade de me jogar daqui, sabe? Acabar com tudo isso. E quando vem esses pensamentos, você já se vê, você já criou uma imagem, você bater no carro, você caindo de um precipício. Forma lá uma imagem, parece uma televisão na sua mente. Você já passou por isso? Já passou?
sabe? De você ver coisas, você se vê morto, morta, você se vê dentro de um caixão. Você vê aquelas pessoas que você ama num caixão. Você vê, olha gente, eles são uns cenários horrorosos, parece filme de terror. E pode ter certeza que eles aumentam. O pensamento, às vezes ele não é tão pesado, mas o cenário formado vai ser um tormento. Muitas vezes eles formam cenários que são tão reais para nós que vivemos aquelas cenas formadas por esses pensamentos. É como se a gente estivesse ali fazendo parte daquela realidade formada pelos nossos pensamentos. É como se a gente estivesse lá vivendo aquela situação. Nos vemos em caixão. Nos vemos para as pessoas que têm dificuldade de envelhecer, porque a sociedade hoje faz muito isso com as pessoas. Uma pessoa chegou nos 35 anos, ela já é velha. 30 anos, ela é velha. Se bobear, 28 anos já está velha. Você tem que ser novinha menor de idade. Nós estamos vivendo o auge da geração no estágio de pedofilia. Quanto mais novo, mais interessante é. Até porque as músicas só falam nisso, das novinhas para lá, as novinhas para cá, sabe? E olha, vou lhe dizer, é novinha mulher, não é novinho um homem não, né? Então é o sensualismo, a sexualidade atrás da juventude, porque a juventude muitas vezes é tola, né? Se deixa levar por esse desvario, né? E vai aí metendo os pés pelas mãos. A gente tem visto aí coisas absurdas de menores de idade, né? Então, mas eu não vou entrar nesse contexto porque isso aí não me interessa. O tema não é para isso, né? Então, muitas vezes nos vemos mais velhos, mas muito mais velhos. E quando a gente fala em mais velhos, parece que as pessoas mais velhas elas não têm mais valor. Não tem mais valor. Aquela pessoa que hoje ela é jovem, ela vai envelhecer. Então eu costumo dizer, olhe, aproveite muito, viu? Porque daqui a mais 2 anos, daqui a mais 3 anos, isso é uma pessoa com 20 anos. Porque ela já começa dos 26 anos já ficar mais velha e já deixa de ser interessante. Essa é uma crença horrorosa, limitante, mas que faz parte do contexto da nossa realidade atual, por estar tudo deturpado e vivendo com muitos distúrbios psicológicos, né? Então, nos vemos pulando de uma ponte ou embaixo de um carro e muitos outros cenários criados por esses pensamentos. É uma loucura. Isso tudo é terrível. É muito terrível. Principalmente para as pessoas que jamais pensaram em se matar. Uma pessoa que ela nunca teve esse pensamento de se matar e agora vem esses pensamentos de suicídio. Se imaginar tirando a própria vida é uma coisa de torturar mesmo. A pessoa nunca pensou nisso e agora vem esses pensamentos, qualquer probleminha já gera esses pensamentos, é uma loucura, é uma coisa horrorosa, sabe? Nesse caso a pessoa fica muito confusa, porque antes ela não pensava aquilo. Olha, eu vou te falar aqui uma coisa tão louca, tão louca. Os pensamentos da gente são memórias, memórias de vidas passadas, memórias dessa vida também. Do que você viveu há 1 segundo atrás, ele já se torna memória. Todas as experiências que você viveu na sua vida, de 1 minuto para trás, se tornou memória. Só não é memória o agora. Até o que eu acabei de falar, alguns segundos atrás, já virou memória. Então, tudo que você viveu, ele se transforma em memória. Então, os pensamentos, eles não são fatos, eles não são realidades, eles são memórias. Memórias de coisas que você viveu, ou de coisas que você aí que não são memórias, mas que você ainda está criando para viver. Então, eu conheci um caso, e eu vou contar aqui esse caso, para que você entenda bem, de um pai que tinha um único filho. E essa pessoa é conhecida minha. E ele estava com vários tipos de problemas financeiros,
vários tipos de problema familiar, passando problemas terríveis com a esposa querendo deixar ele, e ele ali cheio de tormento, todo preocupado, porque muitas vezes, quando vem um problema financeiro, desanda a família. Principalmente se aquela família é uma família que gasta absurdo, horrores, né? Porque tem mulher que tem a doença da gastança. Quanto mais ela tem, mais ela gasta. É a doença da gastança. Tem homem também, mas a maioria, infelizmente, é mulher que tem a doença da gastança. É compulsivo para comprar. Mas isso tem a ver com a autoestima baixa e a pessoa querendo fugir de algum problema. Mas eu também não vou entrar nesse caso. E esse homem, ele começou a ter pensamentos horrorosos. Ele começou a ter pensamento obsceno com o próprio filho. E ele ficou ali com aqueles pensamentos doidos. E ele começou a duvidar da sanidade dele. Ele começou a achar que ele estava ficando louco. Primeiro porque ele nunca gostou de homem para se relacionar. Ele era hétero. Ele é hétero. Segundo, que o filho dele, ele tem um amor, mas é um amor, uma coisa que já se sabe que é de outro mundo por aquele rapaz. E de repente esses pensamentos. Então ele começou a achar que ele estava ficando louco, que ele estava ficando realmente, ele estava perdendo o juízo. E por conta disso, ele começou a pensar em suicídio, porque aquilo era loucura. Como é que alguém podia imaginar que ele estava tendo um pensamento desse? Mas ele começou a ter vontade de se matar por causa daquilo. Começou a se afastar do filho. Começou a não conversar mais com o filho. Ele deixou de conversar com o filho. Ele manteve um afastamento do filho com medo dos pensamentos loucos que ele tinha. E aí, graças a Deus, ele procurou um psicoterapeuta, um terapeuta comportamental, e ele percebeu que ali era uma memória de coisas que há tempo atrás ele teve na juventude de recusa, porque ele era um homem bonito e ele foi muito assediado sexualmente por outros homens. Então ele começou a criar aquela imagem dentro da mente dele. Mas isso acontece. Gente, acontece coisa que até Deus duvida. A nossa mente, ela é brilhante, se a gente souber lidar com ela. Mas se a gente não souber, ela vai nos devorar. Então, nesse caso, a pessoa realmente ela fica muito confusa, né? Muito confusa. Ela não entende o que é esse tipo de pensamento, de onde ele vem, e pode até duvidar realmente da sanidade que tem. Algumas pessoas elas vão procurar até mesmo casas espíritas, pensando que tem ali um obsessor, um espírito desencarnado que está obsediando ela. E muitas vezes ela vai para a casa espírita e, dependendo da casa, que ela não tenha um atendimento fraterno de alguém que saiba orientá-la, vai fazer um tratamento espiritual para ela, dizendo que ela realmente está com um processo obsessivo. Mas não é um processo obsessivo, é um pensamento obsessivo, que não tem nada a ver com desencarnado, não tem nada a ver com espírito, né? Então, é muito complicada essa situação. É muito complicado. Isso causa muito desconforto. Isso causa muita dor. Você pode até pensar que está ficando louco. Geralmente você vai se perguntar de onde vêm esses pensamentos. Sabe, você vai perguntar, de onde é que vêm esses pensamentos? Aqui tem uma mensagem do André de áudio, vamos ouvir. Boa noite a todos da rádio, eu sou amada Thelma, amados irmãos, queridos ouvintes. Além de toda a circunstância de viver o pensamento constante, criando palcos de sofrimento, de horror, nós ainda acabamos levando isso para os nossos sonhos. Então, quando você está acordado, você ouve, fica ouvindo os pensamentos. Quando você vai dormir, eles se expressam nos sonhos. E realmente, você tem que estar muito bem, estudando muito, se aprofundando em estudos, para poder encontrar a luz do que
sua salvação e o conhecimento que Ele nos permite chegar. Boa noite. Verdade, André. Isso é a maior verdade. É a maior verdade. E muitas vezes a gente fica se questionando. Meu Deus do céu, você dorme com aquilo e você vai continuar, depois que você deixa o seu corpo físico lá na cama, o seu espírito ele continua, né? Então você vai acabar sonhando com aquilo. E os sonhos nada mais são do que aquele processo de recordação. Alguns dos sonhos são recordação do que você já viveu. São experiências, é uma turbulência. É assim, por exemplo, coisas que você está vivendo agora, coisas que você viveu no passado, coisas que você viveu na outra vida, coisas que você se preocupa com o futuro. Então faz uma grande mistura. E isso também é um tipo de sonho, tá? E aí você fica perguntando, o que é isso, meu Deus? O que está acontecendo comigo? Isso, gente, causa muito desespero. E pode até começar a duvidar se você está bem. Você duvida da sua sexualidade, você duvida de quem você é, você duvida de que você é capaz, sabe? Você passa a duvidar, você começa a achar que você está doido. Por exemplo, uma pessoa que tem alguém na família que tem ou esquizofrenia ou que tem outro tipo de doença, por exemplo, de Alzheimer, doenças desse tipo, essa pessoa, se ela tiver esses transtornos obsessivo, compulsivo do pensamento, ela vai começar a achar que ela vai ter o mesmo fim que aquela pessoa da família tem. E ela vai começar a achar que é genético. E não tem nada a ver. São os pensamentos dela que está fazendo com que ela acredite naquilo. Por incrível que pareça, esses tipos de pensamentos são muito mais frequentes do que o que você é capaz de imaginar. Não só com você, mas com muitos. Esses pensamentos é muito comum na maioria de nós. A única diferença é o modo como lidamos e o valor que nós damos a ele. Por exemplo, uns não estão nem aí para esses pensamentos desordenados e para outros eles se tornam muito importantes, são muito valorizados. Como assim, Thelma? Como assim? Vou dizer aqui, você pode ter um pensamento terrível como eu quero me jogar debaixo de um carro, um exemplo. Eu quero beber mais, ou eu estou ficando velho e feio, mas simplesmente você pode ter esse pensamento vem na sua cabeça e você fala assim, besteira, que nada, sabe? Você não leva ele a sério e seguir em frente, sem ficar martelando naquilo. Mas também você não vai desprezar assim, eu vou fugir desse pensamento, eu não quero pensar nisso, meu Deus, eu não quero pensar nisso. Não faça isso. Aceite que o pensamento está ali. Se o pensamento chegou a um nível de dor, que ele fica lá, lhe causando tortura, então mergulha nesse pensamento, não foge dele. Se você fugir desse pensamento, ele vai se tornar cada vez pior. Cada vez pior. Quanto mais você diz, eu não quero pensar nisso, você pensa. Eu vou dar um exemplo aqui bem bacana para você. Faz de conta, fecha os olhos agora, por um segundo, é rapidinho, fecha os olhos. E agora você imagine um leão atrás das suas costas, com o rabo parado. O rabo do leão não está abanando, ele está parado. O leão está com os olhos abertos, olhando para você e o rabo dele está parado. Imagina isso. Vamos lá. Vou dar um segundo para você. Pois é. Fala para mim. Você conseguiu deixar o rabo do leão parado? O rabo do leão ficou parado? Ficou? Eu tenho certeza que não. Sabe por quê? Porque quanto você mais fala para o pensamento, não se mexa rabo, não se mexa rabo do leão, não se mexa. Não se mexa rabo do leão. Você fala lá, não vai mexer, não vai mexer. Mas ele mexe. Mais ele se torna mais e mais daquilo.
Então, quanto mais você tenta fugir daquilo, mais você diz bem assim: eu não quero viver isso, meu Deus, eu não quero nem pensar. Aquilo vai aumentar. Aquilo vai aumentar. Apenas vem o pensamento e você não dá importância para ele. Apenas observa e segue a sua vida tranquilamente. Se você tiver que viver a angústia, viva ela toda, naquele segundo, enquanto o pensamento está lá. Não foge. Mas, ao mesmo tempo, estando consciente. Consciente. Não inconsciente. Você está observando de forma consciente aquele pensamento que está ali martelando na sua cabeça e falando besteira. Observe esse pensamento e continue seguindo a sua vida tranquilamente. Mas também você pode ter esse mesmo tipo de pensamento, os mesmos pensamentos, ruins, e começar a valorizar eles, se preocupar com eles, dar atenção para eles como se fosse o seu grande amor. É verdade, o grande amor. Você não dá atenção para o seu amor e você dá atenção para o pensamento. Tipo assim: meu Deus, eu não vou conseguir pagar o aluguel esse mês, eu não vou. Meu Deus, eu não vou. E você fica assim: meu Deus, eu não vou. Ai, meu Deus, mas eu não quero pensar nem nisso. Não, meu Deus do céu, eu não vou nem pensar nisso. Isso não vai acontecer. Valorizando essa porcaria de pensamento. E quanto mais você valoriza, mais ele vai tomar conta de você de uma forma tão intensa, vai gerar uma emoção que pode o universo trazer essa realidade para a sua vida. Porque você está dando valor. Se eu, toda vez que eu me olhar no espelho e achar que estou ficando feia, velha, com a pele horrorosa, e eu rir disso, ou simplesmente dizer: estou mesmo, estou, faz parte do ciclo envelhecer, e daí? Estou com as ruguinhas aqui, outras ali, nossa, é verdade, sabe? Mas e daí? Isso faz parte da vida. Eu não conheci ninguém que não envelheceu, porque eu mesma não conheci Saint-Germain, que eu saiba foi o único que não envelheceu. Jesus sequer deu tempo, porque com 33 anos levaram ele embora daqui, ele desencarnou, Mas Saint-Germain viveu muitos anos e estacionou nos 40 anos. Então, como eu não conheci Saint-Germain, então eu não conheci ninguém que não envelhecesse. Até você, que está com essa pele linda de pêssego, que é jovenzinho, jovenzinha, mas dê mais alguns aninhos e você também vai envelhecer. Então, se você olhar para o espelho e falar bem: é verdade, que bobeira, Tá bom, é isso mesmo. Mas sabe de uma coisa? Quanto mais velha eu fico, mais bonita eu fico. Se você tiver esse tipo de pensamento, acredite, ele vai embora. Ele não vai ficar te atormentando. Ele não vai lhe consumir. Não tem como ele consumir você. Não tem. Simplesmente ele vai passar por ali como vento. Ele veio, você percebeu ele foi embora. Mas você também pode ter esse mesmo pensamento e não ter esse comportamento. Escolher sofrer com esse pensamento. Evitar ter espelhos em casa para não se ver. Evitar se olhar na claridade para você não olhar para o seu rosto, porque você valoriza tudo que seu pensamento está dizendo, e seu pensamento está dizendo assim: você está cada vez mais enrugada, e quando você mais enrugado, mais careca, e quando você olha no espelho, o seu olho vai direto para aquele local. Obsessivamente o seu rosto vai direto para aquele local e você vai ficar o quê? Paranoica, sabe? Paranoico. Vai se transformar numa pessoa paranoica. Você pode não querer nem sequer, é um perigo até quando você está dirigindo, porque quando você olha no retrovisor, ou olha seja onde for, ou até mesmo para o vidro da janela que está fechado e você vê um pouquinho de você, já vem os pensamentos de novo, porque você dorme com esse pensamento. Então a importância
que eu estou dando para esse pensamento é que vai me fazer sofrer e achar que há algo de errado comigo e eu vou me torturar. Eu vou pedir socorro a um psiquiatra, a um psicólogo, a um psicoterapeuta. É o tipo de pensamento que eu tenho. Meu Deus, a minha vida não dá certo. Nada para mim dá certo. Eu amo uma pessoa, eu não consigo ficar com essa pessoa, a pessoa me larga. Eu sou tão boazinha para ela, mas ela me larga. Me deixa. Meu Deus do céu. Se é um emprego, nunca trabalhei na vida, já estou com não sei quantos anos, e agora o que é que vai ser de mim? Sabe esses pensamentos? Que não sai da sua cabeça e você fica lá martelando nele. Ai meu Deus, eu tenho que fazer concurso do Estado, eu tenho que fazer um concurso, porque se eu não fizer concurso, o que vai ser de mim? Se fulano morrer, porque eu sobrevivo com o dinheiro de fulano. Como é que eu vou pagar uma casa? Eu não tenho nem casa própria. E a minha casa vai ser vendida porque não é minha, é do minha mãe, é do meu pai. Vai ter que ser dividido para os meus irmãos. E agora? Meu Deus, e se eu for mandado embora? Olha, eu conheço pessoas que trabalham não sei quantos anos numa empresa. Vamos dizer no pouco, 3 anos, né? Então essa pessoa ela tem direito a um seguro-desemprego de 6 parcelas. E quando ela sonha, o pensamento vem dizendo que ela vai perder o emprego, ela já entra em desespero. Ela ainda nem perdeu, mas ela já entra em desespero. Ela começa a se torturar, ela começa a se obsediar, ela se torna a obsessora dela, o obsessor dele. Sabe por quê? Porque ele sequer, o pensamento, só foca naquilo que é pior. Então ele não consegue visualizar que se ele perder emprego, ele vai ter que receber a rescisão, porque não é ele que está pedindo para sair, vão botar ele para fora. Então ela vai ter direito a todos os direitos que um trabalhador tem, graças a Getúlio Vargas, né? Agradeçam isso a Getúlio Vargas, porque foi ele que criou as leis trabalhistas. E aí essa pessoa também não imagina que ela vai receber 6 parcelas ou 4 parcelas de seguro-desemprego, que é o mesmo salário, se ela recebe o salário mínimo, que ela vai continuar recebendo durante esse período. Durante esse período, ela pode guardar uma parte desse dinheiro e ir já procurando ali emprego em um lado, em outro, ou até mesmo abrindo a mente dela, porque ela pode sim já ter o seu trabalho próprio e nem ver. Às vezes ela tem uma coisa, um talento, ou de cozinhar, seja lá do que for, que ela sabe fazer para ganhar dinheiro e ela nunca usou. Está na hora dela usar. Tem pessoas que falam assim, ai meu Deus, eu vou fazer isso daqui a pouco. E vai enrolando ali, enrolando e não faz nada. A pessoa já tem um emprego próprio e nem sabe. Então, o que é que você está dando de importância para esse pensamento? Como você pode ver, a presença desses pensamentos são absolutamente normais. Não é você que tem, todos nós temos. Você não tem ideia das loucuras que passam aqui na minha mente. Os meus pensamentos tagarelam coisas terríveis, sabe, terríveis. E eu cheguei ao ponto de surtar, até eu aprender que pensamentos não são fatos, são apenas memórias, são ideias que muitas vezes ainda nem aconteceram, mas já estão aqui na minha mente tagarelando, né? Então eles são normais sim. Todos temos em algum grau ou frequência, todos nós temos esses pensamentos em algum grau, seja ele um médio, seja um grau mais avançado, ou com menos frequência, ou com mais frequência, mas todo mundo tem. E quanto mais damos atenção, importância e valor para eles, mais persistentes eles se tornam, eles ficam cada vez mais fortes e aparecem com mais frequência. Porque tudo que você cria uma resistência em dizer assim, eu não quero pensar nisso, eu não quero pensar nisso, eu não quero nem sonhar com isso, eu não vou morar lá, eu não vou viver isso.
mais isso vai crescer, mais isso vai se tornar real, mais frequente esses pensamentos vão vir na sua mente. Então compreenda bem essa situação que eu vou falar agora, para que você consiga aprender a lidar com os pensamentos. Thelma, você aprendeu, tô fazendo, tô praticando, e vou lhe ser sincera, é muito bom. Eu tenho dito isso para as pessoas porque é fantástico. Tudo que eu falo aqui são coisas que eu coloco em prática na minha vida primeiro, porque se não der certo, eu não vou nem comentar porque não vale a pena. Então, primeiro, vamos lá. Pensamentos não são reais. Pensamentos são só pensamentos, são ideias, são memórias. Eles são fluidos que podem nos causar sofrimentos. Apenas sofrimentos, mas eles não podem nos controlar. Nenhum pensamento tem o poder de nos controlar. Ele não pode controlar o nosso comportamento. Nada. O seu comportamento ele jamais pode ser controlado pelo seu pensamento. Embora nós não temos controle sobre o nosso pensamento, mas podemos sim observar o que pensamos atentamente para não nos deixar levar por eles em uma viagem viciante e cruel. Porque a gente viaja na maionese, a gente viaja com esses pensamentos loucos, obsessivos, a gente chora, a gente se treme, a gente deixa de sair de casa com medo daqueles pensamentos que estão ali. E quando compreendemos que pensamentos são memórias ou ideias futuristas, podemos lidar com eles com mais calma e de um modo muito, muito, muito mais saudável. Como assim são memórias? Vamos lá. Tudo que você já viveu até um segundo atrás, seja nessa vida ou em outra, fica arquivado em você, em modo memória. Tudo que você ouviu com os seus olhos, né? Ouviu com seus ouvidos da carne, os seus olhos da carne, que lhe causou medo, como o medo de ficar pobre, porque você pode já ter vivido uma pobreza, ou porque desde pequenininha as pessoas falam assim, olha, a pior coisa é ser pobre. Sabe, não coma tudo não, pelo amor de Deus, que amanhã não vai ter. Não gaste esse dinheiro todo não. Gente, tem gente que teve uma infância no Nordeste de comer cuscuz puro, porque cuscuz era muito barato e ainda hoje é barato, embora já está ficando um pouquinho mais caro, mas é barato, né? Cuscuz puro, porque tinha uma família grande e esse cuscuz tinha que render, que era uma beleza. Muitas pessoas comiam sem um ovo, sem um pedacinho de carne, sem uma manteiga, porque não tinha. Então viveram isso e ficou com esse sentimento de escassez ali arraigado nele. Então ele vai se tornar uma pessoa ou avarenta, ou aquela pessoa que acha que ela é precavida. Não, eu estou me precavendo, eu sei o que é passar necessidade. Olha, memória lá do passado. Não, mas se eu gastar tudo eu não vou ter amanhã. Memória lá do passado. Desculpa. E amanhã você pode até ganhar uma fortuna. Como? Sei lá. O universo, meu filho, pode te dar 1000 coisas que você nem sabe. Você pode... não vou nem dizer. Não vou entrar nesse detalhe. Assista às nossas aulas quinzenal sobre isso, pela rádio. Às 19h30, tá? Então, você já pode ter vivido pobreza, ou porque alguém lhe disse, se você não tomar cuidado, vai ficar sem nada e vai passar necessidade, ou algo parecido. Então, essas ideias que foram vividas ou experienciadas por você, vai ficar arquivado no seu inconsciente. E uma hora vai vir para a superfície, para a atualidade, vai vir à tona. Basta que algo possa ativar esse tipo de pensamento, né? Por exemplo, hoje você queria comprar uma coisa e não tinha o dinheiro, então você pode falar assim, ai meu Deus do céu, por que é que eu não guardei? Por que é que eu não poupei? Né?
Aí vai vir aquelas memórias para sua mente. Então, quando acreditamos que esses pensamentos são verdadeiros, ou tem uma mensagem por trás dele, como se ele quisesse me dizer algo sobre o meu futuro, sabe aquele pensamento que fala bem assim: olhe, você não vai casar. Você não está vendo que você vive só? Você não está vendo que você não dá certo com ninguém? Então lá no futuro você já está se vendo uma pessoa sem ninguém. Parece uma mensagem, né? Mas não é, tá? Se acreditarmos nisso, iremos sim sofrer, como se isso fosse realmente real, como se aquilo fosse o que já está acontecendo ou vai acontecer de verdade. E isso vai causar muito sofrimento, mas muito sofrimento. Não é pouco sofrimento não, é muito. Esses pensamentos podem parecer que eu estou perdendo o controle, ou que estou enlouquecendo, ou que estou morrendo. Por exemplo, vem um pensamento que você vamos lá, que você está sentindo um taquicardia, você está sentindo realmente, você está sentindo se você está cansando mais, talvez você esteja fora do peso, talvez você esteja com a vida muito ociosa, né? Uma pessoa que não se exercita. Então, uma coisinha que você faça mais vai te dar uma taquicardia. E você vai começar a sentir o coração acelerado. E o pensamento vai vir: meu Deus do céu, eu estou com problema de coração. Quem foi que lhe disse isso, droga? Quem foi que lhe disse um lixo desse? Seu pensamento. Por quê? Provavelmente uma memória. Você já deve ter conhecido pessoas com problemas cardíacos que tinham esses sintomas. Você já pode ter visto alguém que morreu de coração e teve esses sintomas. Você pode já ter conhecido, sabe lá Deus quando, nessa vida ou em outra, sabe lá Deus quando, alguém com esse problema. Então agora ele vem ele vem como memória para a atualidade e dizer assim: meu Deus do céu, isso é problema cardíaco. Meu Deus, aí você dá doida. Você dá o doido, você começa a querer ali procurar logo um cardiologista para fazer exame de coração e já vai para o cardiologista com o coração acelerado, porque já vai sabendo, na sua memória já está dizendo que vai dar algum problema. Quem é que está falando isso para você? Seu pensamento. Como é que você está lidando com ele? Né? Quando você quer guardar dinheiro, pode ser um sinal para eu não gastar dinheiro nenhum. Apenas guardar, economizar. Isso no caso de ter medo de pobreza, tá? Isso serve para qualquer caso. O medo de não ter controle sobre o que o seu pensamento está lhe falando é realmente terrível e sofredor. Muitas vezes os pensamentos vêm e parece que eu não me conheço. Eu não sei mais quem eu sou, o que eu estou, ou talvez eu esteja enlouquecendo. E aí vem muitas e muitas vezes mais pensamentos parecidos com aquele. Como na minha família, meu tataravô morreu louco. Será que eu puxei a ele? Eu estou começando a esquecer das coisas. Meu Deus do céu, minha bisavó, por parte do meu pai, ela teve problema de Alzheimer. Será que é genética? Eu estou tendo. É assim que você está lidando com o seu pensamento? Você está dando essa importância, está indo buscar lá na pré-história os seus ancestrais dinossauros para a atualidade, para dizer que você geneticamente puxou ele em alguma coisa. Será que isso é normal? Será que realmente você está bem das ideias? Será que você não está deixando-se levar por aqueles pensamentos e valorizando eles e começando a sofrer com eles? Verifica isso. Eu puxei a ele. Fique tranquilo, não importa quais sejam os seus pensamentos. Eles são apenas pensamentos e nada mais. Não são reais. São ilusões ou memórias arquivadas que parecem fazer parte do agora, mas não fazem.
Esses pensamentos não dizem nada sobre você, não dizem quem você é, o que você vai ser ou como você vai ficar. São apenas pensamentos e mais nada. Quem foi que lhe disse que você, por exemplo, você vai na rua, vê uma pessoa... Olha, gente, eu vou lhe dizer de uma coisa. Eu passei por esse trauma. Eu vou aqui dizer para você essa realidade. Eu entrei numa psicose alguns anos atrás com medo de envelhecer. Eu ouvia tantas músicas das novinhas, e eu não queria mais nem... mas nem completar aniversário. Porque eu não estava ficando novinha, todo ano a gente vai envelhecendo. A novinha das músicas também hoje já deve estar vovó, né? Mas eu ali, dando um valor àquele lixo de pensamento, dizendo que eu estava envelhecendo, que eu não tinha mais valor. E eu olhava para minha pele e via minha pele toda enrugada. Eu comecei a ver pele enrugada, parecia que eu era, sei lá, eu tinha pé de galinha até nas mãos, nos braços, nas coxas, em tudo que era lugar. Porque é assim que os nossos pensamentos fazem. E a nossa visão, ela começa a criar uma realidade horrorosa sobre aquilo. E você começa a ver aquilo que você está dizendo que é real. Você começa a ver em você. É igual aquela pessoa que ela está magra, mas ela disse, olha no espelho e diz que ela está gorda. Pega na barriga dela, não tem 1 centímetro de gordura e ela para de comer, porque ela acha que ela está obesa. Bem assim são as pessoas com esse problema da idade, da velhice. E aí, você começa a ficar incomodado com aquilo. Você começa a não querer se ver nos espelhos. Você começa a se comparar com todo mundo que enlouqueceu, velho, porque você diz, eu estou ficando velho e estou enlouquecendo, os pensamentos estão me consumindo. Você olha na rua e você vê alguém que tem uma genética, ou seja lá o que for, tomou muito sol e está com a pele muito enrugada, você diz bem assim, ai meu Deus do céu, você vai começar a ver velhice e ruga em tudo que é lugar. Em tudo que é lugar. Você vai chegar à loucura de se comparar com todo mundo que você vê pela rua. Isso é uma loucura, isso é um sofrimento. Porque os seus pensamentos estão sendo valorizadíssimos por você. Então, todo sofrimento que você tiver passado em sua vida, todo prejuízo que você está tendo ou podem surgir por conta desses pensamentos obsessivos, não são causados por eles. Todo o sofrimento que você está tendo agora não são causados pelos pensamentos obsessivos, porque esses todo mundo tem. Mas é pelo valor que você está dando a ele. É o cenário que você está criando para ele que está lhe causando sofrimento. Você já botou um caixão na frente, já colocou um precipício, um carro amassado. Você já se viu tão enrugada, tão destruída, que está lhe causando sofrimento. Então é o valor que você está dando para ele. É aquele bate-papo que você está deixando a sua mente ter com você e você está se identificando com aquilo. Você se identifica com aquilo que era capaz de você chegar para tirar uma carteira de identidade e a sua identificação que você olha não é mais você. É tudo aquilo que você criou. Então preste atenção agora. Comece tirando a força desses pensamentos. Não trate eles com importância, como se eles estivessem lhe falando alguma coisa real. Essa é uma maneira de quebrar a força dele. Se você não entender isso que acabei de falar, os pensamentos vão ficar fixos na sua cabeça e vai lhe causar sofrimento, vai lhe torturar. Provavelmente você vai tentar desviar os pensamentos para que ele não fique em sua cabeça. Vai tentar retirá-lo a força de você. Vai tentar, não aguento mais esses pensamentos, ou até mesmo ter um comportamento disfuncional. Sabe o que é um comportamento disfuncional? Podemos até mesmo ter comportamentos repetidos. Disfuncional é isso. São pensamentos repetidos, com certa frequência, com muita frequência. E às vezes nem percebemos que o fazemos, ou não percebemos que eles são tão maléficos
para nós. Podemos até tentar eliminar isso, mas não vai funcionar. Não é para você eliminar eles. Quanto mais você tenta eliminar, mais forte ele vai ficar, mais frequente ele vai ficar. Tudo que fizermos para eliminar os pensamentos, exemplo, vem um pensamento de você tentar disfarçar o pensamento, né? Um pensamento para você tentar disfarçar o pensamento, tentar fugir dele, né? Por exemplo, eu estou pensando em uma coisa ruim, não, eu vou pensar em açúcar, ai doce, eu vou para a praia. Você está tentando fugir dele. Tentar não olhar para onde ele está mandando olhar. Às vezes ele está te mandando olhar para alguma coisa e você está ali, eu não vou olhar para isso não, não vou não. Não vou não, sabe, não vou não. Eu não quero olhar isso, meu Deus, eu não quero nem ver. Tudo isso chama-se resistência ao pensamento. Você cria uma resistência e tudo que resiste persiste. Então eles virão cada vez com mais força, com mais frequência. Ele vai se tornar um pesadelo para você. Se você fizer qualquer uma dessas coisas, eles podem voltar com mais força, pelo amor de Deus, com mais frequência, e talvez nunca vá embora. E aí o prejuízo vai ser grande, porque os seus comportamentos irão lhe prejudicar por conta disso. Por exemplo, há pessoas que retiram todos os espelhos de casa. Eu fiz isso. Eu estou sendo verdadeira com você, porque eu não posso fugir disso. Eu tirei. Eu não queria olhar no retrovisor do meu carro. Eu não queria olhar na porta da minha casa, a não ser que fosse de noite, porque não dava para ver quase nada, porque a porta da minha casa é quase um espelho. Se eu fosse para casa, eu não queria fazer nada que eu pudesse me ver de forma direta. Eu não falo nem de fotografia, eu falo de forma direta. E quanto mais eu fazia isso, mais espelhos eu via na minha frente. Mais pensamento disso eu via na minha frente. Mais situações de eu ver pessoas envelhecidas, acabadas, detonadas eu via na minha frente. Por quê? Eu atraía aquilo para mim através do meu pensamento. Quanto mais eu queria eliminar, mais eu atraía. Outras pessoas que deixam de sair de casa por medo de ser assaltado. Quanto mais medo de ser assaltado, é capaz de ser assaltado mais vezes. Outras que deixam de comer por medo de engordar, ou comer muito e passar mal por medo de ser magro, ou prefere ficar sozinho para não ser traído. Pessoas que deixam de sair de carro para não cair em um buraco, para não bater. Pessoas que deixam de olhar para amigos com medo de se sentir atraídas fisicamente por eles. Isso tudo causa danos a qualquer relação e principalmente ao nosso emocional. Como lidar com esses pensamentos obsessivos, Thelma? Então eu vou lhe dar dicas incríveis e que realmente funcionam, porque eu aprendi, coloquei em prática e funciona. E você deve começar a fazer se você tem esses tipos de pensamentos. Primeiro, você tem que entender que esses pensamentos são normais. Todo mundo tem. Que não há nada de errado com você. Que você não está louco, que você não é nada. Que a maioria das pessoas tem esses pensamentos. E você precisa entender que você não vai se livrar deles. Não queira se livrar deles. Isso é muito importante. Você entender. Agora, para aprender a lidar com eles. Porque se você não entender isso, você não vai saber lidar com eles. Você não vai se livrar deles, porque não existe nenhum remédio para você parar de pensar. Você pode ir no médico que for, ele não vai lhe dar remédio para você parar de pensar. Isso é impossível. A não ser que você fique sem cérebro, né? Se você ficar sem cérebro, você vai parar de pensar. Então, nossos pensamentos não estão no nosso controle. Eles sempre vão vir do nada. Também não existe remédio para selecionar os pensamentos que você quer ter ou não. Esse pensamento é bom, vou tomar remédio. Esse aí eu não vou tomar remédio não, porque eu não preciso. Esse pensamento é ruim. Esse eu vou tomar remédio, porque esse eu não quero ter. Não existe. Então, o que podemos fazer? Podemos diminuir sua frequência e não deixar que ele nos afete,
que eles nos torturem. E com o tempo, eles desaparecem e você nem sequer percebe que eles não estão mais lá. Eu pratico isso diariamente. É tão simples que parece mentira. Comece a observar os pensamentos. Quando ele vier, o pensamento vem querendo me fazer sofrer. Então eu percebo que ele estará ali. Então eu tenho que observar o que ele está fazendo comigo. Será que ele quer me levar para o sofrimento? Mas, por favor, entenda uma coisa. Os seus pensamentos são tão enraizados ao ponto de te enlouquecer. Se eles já são aqueles pensamentos enraizados que estão te enlouquecendo, procure um terapeuta emocional. Um psiquiatra, um psicólogo, um psicoterapeuta. Pelo amor de Deus, procure ajuda. Se ele já chegou ao ponto de você querer matar todo mundo e se matar, procure ajuda, tá? Porque isso também vai te ajudar. Talvez no momento seja necessário essa ajuda. Mas se não for esse o seu caso, então vamos lá. O que eu vou falar agora é para os casos que os seus pensamentos ainda não lhe causaram nenhum dano ainda, mas está indo a caminho. Ou seja, eles não lhe trouxeram nenhum prejuízo significativo. Nesse caso, um psicoterapeuta ou essas dicas vão resolver tranquilamente. Alguém mandou mensagem aqui. Vamos lá. É o Val Barros. Tema fantástico e muito necessário para o nosso aprimoramento. Esclarecimento e, acima de tudo, para a nossa libertação desses pensamentos que nós mesmos criamos para nos aprisionarmos. É verdade, Val. Nós que criamos tudo isso. Nós criamos, né? Eu te agradeço pela sua participação fantástica para complementar esse trabalho nosso aqui, né? Então, cada vez que você tentar se livrar deles, você só vai fortalecer. Cada comportamento que você tenha para se livrar dele, ele vai ficar mais forte e mais frequente. Se você entender isso, já está na metade do caminho. Verdade. Gente, é uma grande realidade. Tem florais que vão lhe ajudar muito com esses pensamentos. Os florais são simplesmente divinos. Os florais que eu indico. Eu não posso falar de outros. Eu falo daqueles que eu conheço, daqueles que eu trato, daqueles que eu me trato. Florais de bar, tá? Florais de bar. Agora pegue um pedaço de papel ou um cartão e escreva o que eu aprendi para ficar bem comigo. E funciona mesmo. Gente, isso é muito importante mesmo. Se não der tempo você escrever agora, volta ao vídeo para você ver. Você vai escrever o seguinte: eu sei que este pensamento me causa grande dor e que o meu impulso é de me livrar dele de qualquer maneira possível, mas aprendi que pensamentos não são fatos, que dar importância desnecessária ao pensamento só o deixa mais forte, e qualquer comportamento para me livrar dele me mantém no problema. Preciso entender que ele não possui nenhum controle sobre mim, que ele não significa que estou perdendo o controle ou enlouquecendo. Eles são normais e estão presentes na maioria das pessoas. Tudo que preciso fazer é aceitar que eles estão lá e focar minha atenção em outro lugar. Fantástico! Escreva isso em um cartão, bota na sua bolsa, prega na sua geladeira, prega na sua janela, prega lá no seu boxe, prega nos seus espelhos, prega. Coloca ele lá adesivado. Não sei nem se existe essa palavra. Adesivado existe, tá? Então coloca. Cria adesivo. Cola com durex. Com super bond, faz qualquer coisa. Depois disso, para aqueles pensamentos que você julga que pode se tornar realidade, esse daí é para você ter com você. Então, para aqueles pensamentos que você julga que pode se tornar realidade, desafie eles.
Desafie esses pensamentos e crie uma resposta que funcione melhor ou mais realista. Faça um questionamento. Sócrates, grande filósofo Sócrates, é o pensamento socrático. Uma pergunta. Sócrates fazia muitos questionamentos. Faça um questionamento sobre esses pensamentos, porque o próprio filósofo Sócrates nos ensinou através de questionamentos. Escreva um cartão nesse caso. Faça perguntas lá no cartão, tipo: será que esse pensamento pode se tornar mesmo real? Ou será que esse pensamento ele é meu, de agora, do presente?